Olá, minha gente! Estamos mais uma vez aqui com um episódio do Isso Pode, Doutor? Agora falando em direitos e deveres, que é uma coisa que nós quase não fizemos aqui durante esse um ano e pouco, né? Direitos e deveres foi o nosso carro-chefe, vamos dizer assim, né? E com excelentes profissionais que participaram com a gente até hoje. E hoje eu estou com mais uma aqui que vai somente acrescentar, né? Que é a doutora Cleide Alves. Boa Tudo bem? tarde, tudo bem. Doutora Cleide vai falar do divórcio e guarda de filhos menores. Se liga, hein? Mas conta um pouquinho da sua história. Bom, boa tarde a todos. Boa É, tarde. eu sou advogada, carioca, né? Formada pela Universidade Estácio de Sá. E Legal. sou formada e atuo na advocacia há 14 anos. Então, Já tem uma 14 anos já historiazinha aí. tenho uma história aí, né? Uma história bem, bem assim, que a gente já viu de muita coisa, né? Nesse tempo. Então, tá, eu tô aí há 14 anos, eu atuo na área previdenciária, do direito previdenciário, que são as ações contra o INSS, e na área do direito de família, né? A área do direito de família é, assim, a área que eu constantemente eu me engajo em casos de família, buscando soluções. Então, é isso, a gente está envolto na advocacia, tem um escritório no bairro de Madureira, aqui no Rio de Janeiro. E é muita, ao longo do tempo, né, dos 14 anos, é muita coisa, né, que a gente já viveu, Muita né, experiência, muita né? experiência. E se a gente puder ajudar em alguma coisa, esclarecer sempre, né, Com dos certeza. direitos e deveres que as pessoas às vezes desconhecem, a gente tá aí, né, tô aqui para isso, para Com esclarecer, certeza. Vai ajudar bastante, tenho sim, certeza. espero que sim. E falando do divórcio e guarda dos filhos menores, vamos lá. Uma coisa, antigamente os divórcios eram extremamente demorados. E hoje em dia? Será que é por causa do extrajudicial que ajuda também? Hoje em dia isso já melhorou Você já viu que muito. eu entendi Sim, tanto que eu sim. falei de direitos e deveres nesse ano. O extrajudicial, o divórcio extrajudicial, ele veio para isso, para agilizar, né? Para não ficar assim, igual antigamente, anos e anos, o casal tentando se divorciar, né? E um dizia que não dava o divórcio. Então, a legislação, ela trouxe essa opção do divórcio extrajudicial. O que é o divórcio extrajudicial? É o divórcio que ele é realizado no cartório de notas, né? O casal ele precisa ter um consenso, ele precisa estar de acordo com os termos do divórcio, precisa da presença de um advogado, é essencial, mas não vai ter ali a presença de um juiz, né? E a pessoa pode se divorciar em 30 dias, a pessoa está divorciada. O casal ele precisa ter consenso, né, sobre todas os termos do divórcio. Mas é um divórcio mais rápido. E aí tem um divórcio, né, em contrapartida. Tem um divórcio litigioso, que é aquele que ele só pode ser realizado perante um juiz, ele só pode ser de forma judicial, e que aí o casal não tem consenso, né? E aí precisa É o divórcio da briga, é né? o divórcio da briga, né? Mas tem também o divórcio judicial, que é aquele que é consensual, que as pessoas podem optar também para fazer um divórcio judicial, mas que não tenha aquela briga, que os dois contratam um advogado só, elaboram, né, as cláusulas do divórcio e também não vai ser demorada. Então, não é só o divórcio extrajudicial que vai ser mais rápido. O consensual também, judicial, ele pode ser mais rápido também. Ou seja, desde que haja consenso, é possível fazer um divórcio mais rápido, seja extrajudicial, seja judicial. Legal. Pergunta aqui. Se um dos cônjuges deixar a residência do casal antes do divórcio
Isso configura abandono de lar? Muita gente pergunta isso para mim. Doutora Cleide, se eu sair, eu tô brigando com. Já não há mais paz, o casamento já se encontra assim, abalado, e eu quero sair, deixar a residência. Se isso acontecer, Dê essa dica olhando para eles ali, ó. se isso acontecer, né? Se o casal tiver, já não, o casamento já não for possível mais continuar. E aí um dos dois sai de casa. Isso configura abandono de lar? Eu vou perder os meus direitos, o meu direito ao imóvel? Depende muito, não é? Se a pessoa sair do lar, mas procurar um advogado, especialista em direito de família, e ingressar com divórcio, né? Ingressar com a partilha de bens, isso dificilmente vai acontecer. Porque hoje em dia, desde 2011, tem a chamada uso capião familiar. Ah, tem Que isso também? tem a uso capião familiar. O que que acontece? Um dos dois, o casamento já não existe mais, não que não exista mais, a pessoa deixa um dos dois, ou o homem ou a mulher, estão casados e abandona o lar. Não porque está se divorciando, mas sai de casa. Sai de casa, o outro, o que que vai acontecer com o outro? O outro está ali na posse do imóvel de forma mansa e pacífica, ou seja, o que que quer dizer a posse mansa e pacífica? Significa que você está ali e aquele que deixou o lar não está tomando nenhuma providência para legalizar aquela situação. Então, forma-se uma posse mansa e pacífica. O outro não está pagando, arcando com a sua parte no pagamento de impostos. O outro não está, como se fala, não está provendo a sua parte, né? Tem filhos, mas também não se preocupou com essa parte de pensão alimentícia, nem nada, simplesmente abandonou, né? Não pagou os impostos. No decorrer de 2 anos, se isso acontecer, e se o imóvel tiver até 250 metros quadrados, pode sim. Aquele que ficou, seja um homem ou uma mulher, pode ingressar com uma ação para que a uso capião familiar seja reconhecida. E aí vai perder o imóvel, aquele que saiu. Mas não porque saiu, mas porque saiu e não tomou as providências para legalizar aquela situação. Então é possível, muita gente não sabe, mas é possível perder sim o imóvel. É, caramba. Tem uma outra pergunta aqui que eu acho que a resposta é sim, mas vou perguntar. A esposa pode pedir pensão alimentícia no divórcio? Pode, Eu sim. tinha quase certeza disso, mas... A esposa, ela pode sim pedir pensão alimentícia ao se divorciar. Mas o homem também pode, direitos iguais. Não Ah, é só a isso eu esposa, gosto, não isso é eu só a gosto. esposa que pode, Areis. O dever de prestar pensão alimentícia, que é o dever de alimentos que a gente fala, ele é mútuo. Ele decorre de um princípio constitucional da solidariedade, tá, e da mútua assistência. Está previsto na Constituição. Não só entre os casais, mas entre avós e netos, entre netos e avós, né? Tem esse dever de prestar alimentos, né? Então ela pode sim, ela pode pedir pensão alimentícia quando aconteceu o divórcio, ou dentro da própria ação de divórcio, mas para isso o divórcio ele tem que ser judicial, não é? Ou depois da ação de divórcio, né, numa ação autônoma, só de pedindo alimentos, é ação de alimentos. Então, pode ser entrar com divórcio, pedir a decretação do divórcio e entrar com uma outra ação pedindo a decretação da pensão alimentícia. Mas o que é que o juiz vai analisar nesse caso? Vai analisar se aquele que está pedindo o divórcio, vamos supor, né, que é a mulher, se ela tem condições de se sustentar sozinha, ela tem que provar que ela não tem condições de se sustentar sozinha, né? Ou em razão da idade, ou em razão de uma doença que ela tem, ou de uma deficiência que ela tenha. Então, ela vai. Às vezes a gente vê muito acontecer isso,
Aquelas mulheres que ficaram muito tempo casadas e já são pessoas de idade que nunca trabalharam. Como é que aquela mulher, né, ao se divorciar, depois de 30, 40 anos de casado, como que aquela mulher vai ingressar no mercado de trabalho novamente, né? Então a gente vê muito isso, sentenças sendo, né, o pedido sendo julgado procedente e o juiz decretando sim a pensão alimentícia. E pode ser decretado vitalícia, de forma vitalícia, porque aquela mulher não vai ter condições de reingressar no mercado de trabalho, como também pode ser decretado por um tempo, até ela adquirir novamente aquela, né, se qualificar de alguma forma e adquirir aquela capacidade de ingressar no mercado de trabalho. Isso acontece, mas não é só para beneficiar as mulheres, é para beneficiar também o homem. Também. É mais difícil, né? É mais difícil, mas acontece. Mas Eu sei, eu acontece. sei. Tô brincando. Que aqui a gente tem a coisinha de brincar um pouquinho para quebrar o. Acontece. Vamos supor que o homem esteja ali numa situação de enfermidade. E É, sim, sim. não é? E a mulher esteja trabalhando, acontece o divórcio, e o homem esteja enfermo, esteja incapacitado para o trabalho e, né, não possa recorrer ao INSS, vamos supor. O juiz ele vai sim decretar. E é bom que os homens saibam disso, né? Para que possam exercer esse direito. Aí, ô Misada, tá ouvindo aí, hein? Ó. Sim. Como funciona a guarda compartilhada? Eu tenho uma ideia, mas também não vou falar, porque. Muita gente tem ideia, mas Exatamente. nem Exatamente. sempre aquela ideia É o correto. a correta. Chega muita gente lá no escritório achando que a guarda compartilhada doutor, eu quero que a criança fique uma semana comigo e a outra semana com o pai. Né? E que a gente fique revezando as semanas do mês. Ou seja, a criança tem 2 casas, tem rotinas diferentes. A cada semana a criança vai ter aquela rotina diferente. E tem muita gente que acha que isso é guarda compartilhada. É o que você acha ou não? Não. Não? A guarda compartilhada não é isso. Isso é guarda alternada, que alterna uma semana com a mãe e uma semana com o pai. E que não é a guarda que a preferida, né? Não é pela nossa justiça, não é a guarda preferida. Qual é a guarda que se entende que ela vai suprir o melhor interesse da criança? Porque quando se trata do direito que envolve crianças, né, envolve menores, o princípio básico é o melhor interesse da criança e não dos pais. Então, Isso. assim, se entende que isso, uma semana na casa de cada um, não vai, né, suprir o melhor interesse da criança. A guarda compartilhada é aquela guarda que o juiz ou o próprio casal, né, vai entrar num acordo, que isso pode ser, né, acordado entre o casal, vai decidir aonde aquela criança vai morar, qual é o lar de referência daquela criança e, ou seja, o lar de referência é o lar da mãe ou o lar de referência é o lar do pai. E vai dar a visitação para aquele pai que não tem, para aquele genitor que não tem a criança no seu lar. Então, se a guarda compartilhada tiver o lar de referência da criança com a mãe, o pai vai ter direito à visitação. Aí, por que é compartilhada? Significa que todos os deveres em relação à criança, todas as decisões em relação àquela criança, elas serão compartilhadas. É o que eu achava. Será? É o que você achava. Então, você está correto. Entendeu? Você está Eu correto. tinha pensado nisso. Uma estrelinha para você. Que não era só o compartilhar a presença, essas coisas. Para mim é todo não é isso. Quem é que vai decidir aonde a criança vai estudar? O pai e a mãe, em acordo. Quem é que vai decidir qual é o plano de saúde? É o pai e a mãe. Por quê? Os deveres são compartilhados. E os direitos também em relação à criança são compartilhados. Né? E isso, hoje em dia, sim, é a regra. A exceção é a guarda unilateral,
que só um, né, dos pais detém a guarda. Então, essa é a exceção. A guarda é da mãe, né, ou a guarda é do pai somente. Hoje em dia, isso é exceção. Se entende que isso não é o melhor para a criança. É, tem uma pergunta aqui, eu vou modificar um pouco essa pergunta. Você vai entender por quê. O que fazer quando o pai ou a mãe não paga a pensão para o filho? Sim, O pai ou a o mãe, pai ou a mãe. Sim, a certo? pensão alimentícia, como eu já falei, é um dever recíproco. Não é dever só do pai ou só da mãe prestar alimentos, que se fala. Não é. O que que acontece? Quem é que vai pagar a pensão alimentícia? É aquele que não estiver com a criança, não estiver morando, residindo com a criança. É esse que vai pagar a pensão alimentícia. Então, se a criança reside com o pai, é a mãe que vai pagar a pensão alimentícia. Se a criança reside com a mãe, é o pai que vai pagar a pensão alimentícia. Realmente, muita gente desconhece isso. Acha que quem é que vai pagar a pensão alimentícia é sempre o pai. Não, não é sempre o pai. E se acontecer daquela criança residir com o pai, seja por um acordo entre eles, ou seja por conta de uma decisão judicial? Se a criança residir com o pai, a mãe vai pagar a pensão alimentícia. E quanto é a pensão alimentícia? Muita gente pergunta. Em regra, se aquela pessoa não tem outros filhos, 30% do que aquela pessoa recebe, ela vai pagar de pensão alimentícia. Né? Vai ter o juiz, aí ele vai analisar. Aquela pessoa tem outros filhos? Quanto é que aquela pessoa ganha? E se o pai ou a mãe estiver desempregado, eu tenho que pagar pensão alimentícia mesmo desempregado? Tem. Mesmo desempregado, você tem o dever de arcar com o sustento do seu filho. Mas aí os 30% vai ser em cima de zero? Não, em cima. Boa pergunta. Estou desempregada e aí os 30% vai ser em cima de zero? Não, a justiça não vai fazer esse cálculo. Né? O que vai ser feito? Vai ser feito um percentual sobre o salário mínimo. E não sobre o rendimento da pessoa. Quando a pessoa. Se a pessoa está desempregada, desculpe, se a pessoa está desempregada, Hum, como é que ela vai pagar? Vai calcular em cima do salário mínimo. Mas se ela está desempregada, ela não tem renda, como é que ela vai pagar? ela vai ter Vai ter que se virar para pagar. que se virar para pagar. Porque se você está morando, né, com o seu filho, você fica desempregado. E aí, você não vai pagar? Você vai deixar seu filho sem ter o que comer? Você vai para a parte de um serviço autônomo, né? Não tem uma coisa aí do parente, ou do pai, do pai, do avô, de avô pagar, ou... Não tem Sim, alguma o coisa referente a avô, isso, o né? avô ou a avó podem sim serem condenados a pagar pensão alimentícia. Mas é fácil. O pai do meu filho não paga pensão, não é? É assim, não é que é fácil, é automático? Não, não é automático. O pai do meu filho está desempregado, ele não paga a pensão, eu vou cobrar dos avós. Não é assim de forma automática. A jurisprudência, que são as decisões dos juízes, ela fala que você tem que primeiro tentar obter do pai essa pensão alimentícia. E caso você não consiga, aí sim você pode Aí vovô dança. você pode envolver o avô, mas não é porque o pai ele não pode se eximir, o pai ou a mãe, no caso, Sim, não sim. pode se eximir e falar eu não estou trabalhando, eu não estou com vínculo empregatício, não é? Ele está conseguindo o sustento dele de alguma forma, não tá? Ele tá. Ele não está deixando de comer, ele não está deixando de vestir, ele está conseguindo o sustento dele de alguma forma. Então, ele tem ali um ser humano, né, uma criança menor de idade, que está ali existindo, né, por conta de uma atitude dele, ele que colocou no mundo, e ele vai sim ser obrigado pela justiça. Ele pode, inclusive, ser preso se não pagar. Se ele não pagar a pensão, ele não vai poder falar assim, não, eu não paguei porque eu estava desempregado. Não pode. Geralmente, nas sentenças,
de pensão alimentícia sempre vai existir. O percentual que o pai vai pagar estando com vínculo de emprego e o percentual que o pai vai pagar se ele estiver desempregado, sem vínculo de emprego. E ele vai ter que cumprir aquilo que está determinado ali. E se ele não cumprir, vai correr o risco, sim, dele até ser preso. Né? Porque a gente fala aqui no Brasil, costuma-se se falar que não existe prisão por dívida. Não, não existe prisão por dívida, exceto do devedor de alimentos. O devedor de alimentos, ele pode sim ser preso. Porque tem uma criança ali envolvida, que ela não pode se sustentar. Dizem, né? O que dá prisão no Brasil é É pensão alimentícia. alimentícia. Não, o que dá prisão no ramo do direito de família. Agora, Até quando o pai deve pagar pensão alimentícia para o filho? o pai Até ou a quando? mãe, né? O pai ou a mãe, É. exatamente. Sim, também acontece muito daquele do. Ele tem um prazo de pagamento, tem. Como é que Hum. funciona isso aí? Assim, tá no imaginário popular que a pessoa até os 18 anos recebe pensão alimentícia. E depois dos 18 anos, não. Tem muita gente que pensa isso. Eu tenho filho, eu estou pagando pensão alimentícia. Quando ele fizer 18 anos, eu paro de pagar pensão alimentícia. Né? E aí muitos pais ou muitas mães param mesmo. Fez 18 anos e no dia seguinte não paga mais. Lê do engano. E um engano que pode ser muito perigoso. Porque se teve uma decisão judicial mandando que aquela pessoa pague a pensão alimentícia ao filho, ele só vai poder parar de pagar quando houver uma decisão judicial que diga que ele pode parar de pagar. Ele vai ter que procurar um advogado, especialista em direito de família, ou a defensoria, se for o caso, para que aquele profissional entre com uma ação chamada ação de exoneração de alimentos, para que um juiz analise o caso e determine que ele pode parar de pagar. Por quê? Primeiro, não é só até os 18 anos. Se o seu filho, né, ou sua filha, se ele estiver ainda estudando, não tiver terminado o ensino médio, ou ainda estiver na faculdade, ao atingir 18 anos, o juiz ele vai mandar que o seu dever de prestar alimentos ele se estenda. Tem jurisprudência, tem que diz que até os 24, mas na verdade é até ele terminar aquela faculdade. Então, assim, o juiz ele vai analisar quando aquela pessoa que paga alimentos, ela ingressar com a ação de exoneração de pensão alimentícia, vai analisar aquele filho, ele tem alguma enfermidade que impossibilita ele de trabalhar? Pode ser que o filho tenha completado 18 anos, mas não esteja apto para trabalhar. Tem alguma doença que impeça ele de trabalhar. Nesse caso, se isso ocorrer, o juiz vai decretar que o pai pague pensão a vida inteira para aquele filho que já atingiu 18 anos. E se ele completou 18 anos, ele ainda estiver ainda no ensino médio, ainda não terminou, o juiz vai decretar que aquele pai continue a pagar a pensão até que aquele filho termine o ensino médio. Se ele estiver cursando a faculdade, a mesma coisa. E tem muito pai que deixa de pagar. Deixa de pagar sem essa decisão judicial, dizendo que ele não precisa pagar, e aí depois ele pode sofrer uma ação de execução de alimentos, que pode, inclusive, acarretar a prisão, né? Se for o caso. E essa história de prisão também, do devedor de alimentos, a justiça não manda simplesmente prender. A justiça manda intimar o pai, para que ele explique por que ele não está pagando a pensão. Se ele não está pagando mesmo. Dá prazo para que ele pague, para que ele justifique. Então, até que se chegue a uma situação dessa de um pai, né, ir para a prisão por conta de alimentos, a justiça já deu inúmeras chances de que ele quite aquela dívida. Não é assim. Tá preso. Não. Tá preso, não. Não é assim. Quem dera que fosse assim, né? Tão rápido assim. Seria muito bom. Tirando, olha,
A cadeia fica muito cheia, não dá. Seria muito bom. É isso aí, doutora Cleide. Nossa, você está destroçando o assunto, A tá? gente, né, o Já foi objetivo é falado, trazer aqui informação. já foi falado sobre esses casos, né, de pensão, de divórcio, tudo, mas nunca assim tão detalhada na parte de pensão, como a Sei. senhora acabou de falar e ilustrar aí, né? Bem explicado, por sinal. Muito bom, muito bom. Queria falar só um pouquinho, posso falar sobre Pode, por favor, mediação? por É favor. porque a gente falou sobre a parte extrajudicial, sobre a parte judicial, e assim, muitos ainda ignoram que tem ainda o que se chama de mediação, né? Antes de se entrar com um processo judicial, uma das partes, ou, né, o marido, né, o ex-marido, a ex-mulher, o ex-companheiro, a ex-companheira, podem ir até o judiciário ou procurar um advogado para tentar uma mediação, solucionar aqueles conflitos através de uma mediação e não de uma ação judicial, né? O Tribunal de Justiça, hoje em dia, ele abre um espaço para mediação, que é uma forma de solucionar os conflitos sem a presença necessária assim, de um juiz, que um juiz ele vai dar a solução naquele caso. E a mediação é essa Importante. oportunidade, onde que pode sentar as duas partes, e tem ali dois mediadores ou mediadoras que vão tentar, né, auxiliar aquela parte a, a firmar um acordo que seja bom para os dois, ou se for uma pensão alimentícia, que seja bom para toda a família. E aquilo ali, o acordo que for firmado ali, se chegar a firmar um acordo, ele vai ter força, né, de decisão judicial. Ele vai ser, se as partes desejarem, chancelado pelo juiz. Então, assim, é uma coisa muito bonita a mediação, porque, principalmente na parte de direito de família, às vezes o advogado que ele atua nessa parte, ele termina o processo, ele consegue sim aquela sentença, mas não é uma sentença que vai fazer com que as partes fiquem totalmente satisfeitas, porque sempre o juiz ele vai bater o martelo e talvez aquilo ali não vai causar, né, uma satisfação nem para quem entrou com o processo, nem para quem foi condenado. Então a mediação, ela é sim, os advogados estão atuando na área de mediação e não é só, a gente não precisa ficar assim só naquele embate, né, judicial. Evita muito conflito, né? Evita, evita. Muito legal mesmo. Sim. Ainda mais nesse aspecto aí de divórcio, que é uma coisa. Que engloba a É, família é, como um todo, né? eu acho que é bem interessante. Acho que mediação no aspecto jurídico é muito importante, Sim, muito sim. importante. Evita um montão de coisa, E, né? e possui assim, a possibilidade de solucionar o conflito mesmo, tal qual uma decisão judicial, mas de uma maneira que os envolvidos eles vão assim ter aquela ideia de que foram eles que solucionaram, né? A decisão vai ser realmente formada por eles mesmos. E quem melhor do que a gente Oh, com para certeza, decidir o com que é melhor certeza, para nossa família? com certeza. Não é? Então, caso haja necessidade, é possível procurar sim a defensoria ou procurar um advogado especialista em direito de família e falar: doutor, podemos sentar a mediação? E aquele advogado ele vai auxiliar para que a solução ela seja tentada através de uma mediação. Legal, muito bom mesmo. Valeu muito a pena. Tenho certeza que você aí que está assistindo gostou, porque foi bem esclarecedor nessa parte de pensão alimentícia. Eu acho que ela deu um show aqui, Bom, obrigado. mais explicado que isso, realmente foi bem É um ramo esclarecedor. que eu gosto, que eu amo, sabe? Que a gente consegue fazer diferença na vida das pessoas.
né? Ah, legal. Foi o ramo, assim, não posso dizer que não foi eu que escolhi o direito de família, não. Foi o direito de família que me escolheu. Me escolheu. É isso. Obrigado pela presença, Eu que pelos agradeço, Elias. esclarecimentos, por compartilhar o conhecimento com o pessoal. Isso Eu é que muito agradeço a importante. oportunidade. Isso é muito importante. É isso aí, minha gente. Mas, finalizando mais um Isso Pode, Doutor? E estamos aí. Vamos continuar aí na estrada, tá? Logo, logo terá outro episódio. Vem uns feriadozinhos aí, mas vai ter episódio do Isso Pode, Doutor. Tá bom, minha gente? Obrigado. Uma boa noite para todos.